Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z com Adriano Polido. Para fechar o Nova Manhã Araçatuba de hoje, nós vamos à última participação do dia com o Adriano Polido na coluna Educação de A a Z. O Adriano é professor de matemática e coordenador pedagógico do Cebitat Araçatuba. Toda quarta, ele está aqui com a gente comentando assuntos relacionados à educação. Hoje, o Adriano continua falando sobre a importância dos simulados, tema que ele começou a abordar semanas atrás. A participação dele hoje é gravada. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, jovens e queridos ouvintes. É isso aí, Marcelo, as etapas do simulado. Na semana passada tivemos a participação da Andréia, foi muito bacana essa parte da alimentação. A minha filha já começou a colocar alecrim na água, muito bacana as dicas apresentadas. É isso aí, Marcelo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a estratégia. Já falamos também a parte do sono, de extrema importância você estudar intensamente, mas também descansar intensamente. Então, na véspera da prova, não adianta você cair naquela bobeira de ficar estudando até altas horas. Aí no outro dia você não vai estar descansado para você aguentar, digamos assim, essa maratona dessa prova. Então, você tem que manter a estratégia que você está utilizando nos simulados. Então, durante os estudos também, estudar intensamente, descansar intensamente. Então, dormir corretamente. É isso que faz toda a diferença, essa etapa do sono. E a etapa da estratégia, Marcelo, é isso aqui, ó. Sempre quando você realiza qualquer atividade, então vamos relacionar com a prova. Então, a gente pode colocar aqui, ó, num gráfico, tá? Então o gráfico ele vai ter esse jeitão aqui, como se fosse uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então a gente pode ter no eixo, na parte da horizontal, o tempo de prova e o eixo vertical, a atividade cerebral. Para toda atividade você começa um pouco inativo, aí você vai crescendo, aí você vai chegar lá no pico da sua atividade cerebral, onde você tem o seu melhor desempenho, depois você começa a cair. Aí vai acontecer o que? A fadiga, a exaustão e o colapso. É isso que o aluno tem que levar em conta para montar a sua estratégia para a prova. Se for uma prova que você já tem a redação, sempre a minha sugestão, olha, pega o tema, que é o texto, os textos motivadores, faça a leitura, depois comece a trabalhar as disciplinas ou a área do conhecimento que você colocar dentro da tua estratégia. E quando você chegar aqui, ó, nesse pico de atividade cerebral aqui, você vai dividir, ó, se você tem lá 5 horas e meia de prova, a hora que você passou lá por volta de 2 horas, já é o momento de você começar o quê? A produção da redação. É onde você vai estar lá no pico de atividade cerebral, você vai ter o melhor desempenho. Então esse é o momento de você estar realizando o quê? A sua redação. Então essa seria uma estratégia quando a prova tem redação. Uma outra forma que você tem que levar em conta é se as áreas do conhecimento ou até mesmo as disciplinas nesta prova que você vai estar prestando, elas apresentam o quê? Pesos diferentes. Se apresentarem pesos diferentes, você sempre tem que começar pelaquela área ou disciplina que apresenta o quê? O maior peso. Porque se você deixa essa área ou disciplina para o final, você corre o risco de errar questões de bobeira, porque você vai estar cansado, você está com medo de não dar tempo, você está com medo do fiscal tomar a sua prova. Então você tem que tomar esse cuidado, isso é muito importante. Então, a minha sugestão é sempre começar por estas disciplinas que têm o maior peso. Se não tem, os pesos são igualitários, você escolhe aquela disciplina. Eu prefiro começar pelaquela disciplina que você tem mais facilidade. Por quê? Porque você começa acertando as questões, você vai ficando motivado, aí você dá sequência na prova. Agora, você também tem que levar em conta, isso é muito importante aqui, ó, se for a prova do Enem, a parte da leitura, o tempo faz toda a diferença. Os textos
na prova do Enem são muito, digamos assim, extensos. É claro que você vai ter textos com imagens, outros somente com a parte escrita, que a gente fala que são os textos imagéticos e os não imagéticos, mas você tem que montar a estratégia, o que eu sempre coloco para os alunos. Olha, numa prova do Enem que você tem lá, por exemplo, no primeiro dia, 90 questões, você vai ter uma parte das questões que os textos não são tão grandes assim e você consegue ler essas questões de uma forma muito rápida. Então, a estratégia, é claro, você tem que começar pelaquela área do conhecimento que tem a maior pontuação, mas você começa a fazer uma leitura da prova pelas questões, são mais rápida a leitura. Nisso você já está economizando tempo. Não é que você tem que acertar todas essas questões. Você vai fazer a leitura. Fez a leitura. Se você sabe responder, você já vai lá e já responde. Se você fez a leitura, você sabe até responder aquela questão, mas você sabe que o desenvolvimento dela é muito longo, coloca lá um coração que você vai voltar nessa questão. Agora, se você fez a leitura, você não sabe nem por onde começa, já deixa um X lá. Provavelmente essa questão você vai chutar depois no final. Então, é esse tipo de estratégia que o aluno tem que aplicar nos simulados, para quando ele chegar lá no dia da prova, ele já moldou a sua estratégia, ele já está pronto já para a realização daquela prova, que vai com certeza deixá-lo muito mais próximo do teu sonho, ou com certeza ele já vai estar realizando o seu sonho. Tá joia? É isso aí, Marcelo. No próximo encontro a gente fala mais um pouquinho agora no dia da prova e depois o pós-prova, as estratégias que os alunos precisam colocar em prática. Beleza? Um abração para todos. Abraço! Este foi o Adriano Polido, e se você quiser segui-lo, assim como ter dicas sobre como estudar, pré-vestibular inclusive, entre lá em 2 Instagrams que eu vou falar agora. Seb Tati, Seb com B mudo, Tati, T-H-A-T-H-I, Seb Tati, e o outro é Seb Tati PV de pré-vestibular. E aí você encontra todas essas dicas que Adriano Polido dá toda quarta-feira aqui no Nova Manhã Araçatuba,